Bem-vindos a mais um Minuto Escola. Você que está nos assistindo aqui pela TV Gazeta ou pelo canal do YouTube, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais um bate-papo, relevante inclusive, e hoje literalmente uma aula de História e Geografia. Estou aqui com dois grandes mestres aqui à minha esquerda. Que honra. Professor Fábio Pérez. Muito obrigado. O professor Fábio Pérez é graduado em Didática de História. É isso, né, professor? Isso. Também pós-graduado em Didática de História e graduado em História. História, exatamente. E aqui à minha direita o professor Wilton Bianchi. Olá, obrigado aqui, pelo convite. O currículo aqui tá meio longo, hein? Ele é professor de História e Geografia, fez Teologia no Japão, pós-graduado em Psicopedagogia. Isso, né, Wilton? Isso mesmo. E hoje nós falaremos sobre um assunto bem atual e também muito controverso, né? Que é a guerra na Ucrânia. Okay. Mas antes de iniciarmos esse grande bate-papo, quero pedir para você se inscreva aqui no meu canal, que já está rolando aqui na tarja, é o canal Minuto Escola com Bruno Souza, e toda vez que a gente tiver um vídeo como esse, um bate-papo rico, você será notificado. Professores, bem-vindos. Obrigado, Bruno, obrigado pelo convite. Estamos aí. Vamos lá que o bate-papo hoje está quente, né? Quente. Opa! O assunto é a guerra na Ucrânia. Então, apesar de sair todo dia na mídia, a gente abre as redes sociais, por exemplo, Sim. YouTube, é um assunto difícil de se explicar, né? A guerra na Ucrânia. Como vocês conseguiriam resumir, para quem está nos assistindo, os principais motivos dessa guerra? Vamos lá. Vamos tentar explicar de forma bem didática. E aí a gente vai batendo um papo aí. Primeiro fator responsável é o fator histórico, né? O processo histórico, né? Então, nós temos aí a Guerra Fria, né? Então, quando a gente fala de um fator, de um acontecimento histórico, nós temos que analisar antes dos acontecimentos que ocorreram. E quando a gente volta um pouco para trás na história, lá na Guerra Fria, de uma forma bem resumida, entre a Estados Unidos e a União Soviética, a Ucrânia ficando do lado da União Soviética, e depois nós temos lá em 1939 a formação da OTAN, e é interessante a gente colocar a OTAN também nessa briga, né? Porque não é só a guerra entre Rússia e Ucrânia. Você tem a OTAN também. Isso. O que seria a OTAN? A OTAN é um tratado, é uma aliança dos países capitalistas, lá em 1939, começa com 12 países, hoje, né, mais de 30 países. E aí, quando acaba a Guerra Fria, né, quando acaba em 1931 e a Ucrânia ela se torna independente, o que vai acontecer? A Ucrânia ela começa a se alinhar também com a OTAN. E a OTAN já é uma visão mais americana. E aí nós temos todo um processo geopolítico, toda uma organização geopolítica. E a Ucrânia ela vai para o lado da OTAN. Esse alinhamento entre Ucrânia, OTAN, União Europeia, ele vai criar um problema, e um problema histórico. Aí nós temos um problema histórico. Outro problema que a gente pode também falar em relação à guerra é o simbolismo da Ucrânia, que é uma representação. Porque a Ucrânia, né, a primeira capital russa é Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Então a Ucrânia ela tem uma representação simbólica muito importante para a Rússia. Peraí, mas a Ucrânia se alinhando com a Europa, aí você tem um grande problema também, né? E outro problema que você também tem da guerra é o processo geográfico, né? É a localização geográfica da Ucrânia, né? A importância geográfica da Ucrânia também, isso vai gerar um grande problema, né? E isso vai gerar uma consequência da guerra. Isso, então, o Will estava comentando aqui, eu estava assim, puxando uma linha de raciocínio junto. Por exemplo, vamos pegar a OTAN. Vamos lembrar que a antiga União Soviética, a Rússia, era o Pacto de Varsóvia. E o que eles eram? Inimigos da OTAN.
Então já tem por si só aquele clima assim meio já não muito legal, né? A gente junta nesse caldo todo aí, por exemplo, o Putin. A guerra, para ela começar, então vamos entender assim, eu até entendo o presidente da Ucrânia, né, o Zelensky, né? No sentido de todo o povo ter sua autodeterminação. Eu acho que ele, o presidente, é ele que tem que sentir, ver o que é necessário para o país. Só que além da autodeterminação, tem que entender os momentos que a gente é mais interessante a gente agir. E o Zelensky, quando ele assume a presidência da Ucrânia, ele já foi meio assim que peitando, avançando um pouquinho o sinal, assim, né? Esquecendo que do outro lado tem um pitbull lá, né? Que é o Putin. O Putin é da Guerra Fria, o Putin era da KGB. O Putin, depois que a Rússia se tornou capitalista, basicamente a política gira em torno dele lá. Professor, ele domina, então, né? assim, você acha que o presidente da Ucrânia teria que ficar mais na retaguarda, não? Não, eu acho assim, eu acho que no atual momento ele deveria ser um pouquinho mais zeloso, né? Porque tá correto na briga dele, ele tá correto, não tá errado. Porque assim, eu fico também pensando, como ser zeloso vendo a sua população morrendo, né? A todo instante, assim, é uma questão... Só que assim, quando a gente fala de uma guerra, são várias conexões, né? Então você tem a Ucrânia, dentro da Ucrânia você tem a grande parte da população, ela quer se alinhar com a Europa, com a União Europeia. Só que quando você pega o leste da Ucrânia, que é a divisa ali com a Rússia, você tem uma grande parte da população que é russa, né? E aí você tem dentro de um país, você tem posições ideológicas muito fortes. Vou se alinhar à Europa ou vou se alinhar à Rússia? E a gente tem que também, um ponto que a gente tem que pontuar, que é importante, é a história da Rússia. Nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando de uma grande potência. Você pega o século XX, se você pegar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, você tem que colocar a Rússia como potência, no sentido do processo. A Rússia, ela se sente como uma grande propriedade do terreno da Ucrânia, né? Como se a Ucrânia fosse um quintal da Rússia. É como se fosse quintal. Essa proximidade, né, faz com que a Rússia tenha mais um olhar assim mais atento, né? Até porque a Ucrânia tem muita usina nuclear. E vamos dizer, a OTAN, a Ucrânia entrando na OTAN, vai abrir um espaço para os americanos poderem mandarem tropas, e aí é o quintal russo. É aí que entra a situação do Putin, de não permitir, de não querer, essa coisa toda aí. E quando a gente fala de guerra, eu acho interessante isso, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Política, né? Às vezes a gente que é normal, a gente não discute essas questões de geopolítica, política, organização. Mas esses países, eles estão se organizando, é um xadrez. Você tem, se você pegar um mapa... Faz um jogo de war, né? Perfeito. Se você tem a Rússia, né, se levantando, pós-Guerra Fria, pós-1931, se organizando, Rússia. Você tem China. Agora você tem um país se destacando, a Índia, né, é a sétima maior economia do mundo, também ela está entrando. Né? E você tem os Estados Unidos. Depois você tem o Reino Unido, você tem a França. Então, é um jogo de xadrez. E no meio tem a Ucrânia. No meio tem a Ucrânia, que ela está no meio dessa... ela está no meio dessa guerra. E aí você tem de um lado os Estados Unidos, força, a OTAN, e do outro lado você tem a Rússia. E do outro lado você tem a China sentadinho, só esperando a hora. Mas assim, você não vê uma forma oficial... A China fala, tá errado a Rússia, tá errado a OTAN, né? Mas ela tá lá esperando, porque ela tá todo já planejando a geopolítica dela, né? Só pra gente andar um pouquinho aqui no assunto, é um assunto muito extenso e muito interessante, por sinal, né? Nós sabemos que a Rússia é um dos países com maior reservas de bombas, né? Sim. Há muitos anos ela enriquece urânio. Sim. Há risco de se tornar uma guerra atômica nesse processo?
Risco sempre tem, né, professor? Sempre tem. A gente imagina assim, não sei se o Wilton pensa igual, né? O risco, ele existe. Vamos dizer assim, é provável, provavelmente não. Mas, por exemplo, né, a Polônia, né, tá 25 quilômetros, tá encostadinho na Ucrânia. Chegaram a ser lançados mísseis, né? A gente tem um documentário do Castanhari que fala legal sobre isso, a 25 quilômetros de fronteira com a Polônia. Se esse míssil, por um erro de lançamento, alguma coisa cai na Polônia, é um país da OTAN. Aí a coisa muda. Então, aluno sempre pergunta isso, guerra mundial. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos já falou, né? Que se triscar o dedo em um dos países da OTAN, exatamente. Aí a coisa muda de figura. Daqui a pouquinho nós vamos falar, gente, você que está nos assistindo, sobre se tudo isso é um risco de uma guerra mundial. Mas isso mais pra frente um pouquinho, permaneça com a gente. Tá, que o assunto tá bom. Tem conteúdo para horas e horas de bate-papo. A gente gostaria que esse assunto nem tivesse na pauta, né? Que não tivesse guerra, né? É verdade. Falar com o André, dá pra gente fazer uma série, né? Fazer uma série sobre esse assunto, é verdade. Porque é muito assunto. Aí, já foi 10 minutos. Por exemplo, tem a OTAN, né? A OTAN. E a gente fala tanto da OTAN, por que a OTAN, ela, né? Grande problema é a OTAN aí. Porque uma vez que a Ucrânia entrasse na OTAN, aí a OTAN, um dos tratados da OTAN é que o exército, né, da OTAN, ela pudesse colocar o seu exército lá. E aí era uma ameaça. Lá do bastidor, nosso produtor. Sabe que a OTAN não é só, eu sou o defensor da terra, não. Ela tem interesses políticos. Tem. Quais seriam? Da OTAN? Eu penso assim, né? A OTAN é capitalista, né? Desde a época ali da Guerra Fria, aquela coisa toda lá. Quando acabou em 91, que a União Soviética deixou de existir, né? Se tornou aí aquele desmembramento e tal, houve aquela situação do Francis Fukuyama, aquele escritor que falou assim, olha, a história acabou. Gente, a história não acaba, a história se transforma, ela se modifica, os cenários vão mudando. Vai se adaptando, né? Eu acho que a OTAN, num certo sentido também, ela está se aproveitando de um momento que, teoricamente, a Rússia estaria fragilizada. Então, quer dizer, vamos tentar eliminar algumas possibilidades aí, vamos nos fortalecer enquanto a coisa está meio favorável para nós. De repente o contexto histórico muda daqui a pouco, a gente não vai poder chegar onde a gente quer. Eu acho que está um pouquinho dessa situação de aproveitar oportunidade. Né? Eu quero fazer um desafio aqui para os telespectadores, porque realmente o nosso tempo não permite. Mas para você compreender melhor todo esse bate-papo aqui, é muito importante que você pesquise a fundo sobre o que é a OTAN, né? Para que você realmente consiga deslanchar. Infelizmente aqui o tempo não dá, mas o papo tá bom. Vamos continuando aqui. Vocês acham que há consequência também para a Rússia, mediante todo esse ataque ou não? Ou ela já está vivendo essas consequências? Até quando ela vai sustentar isso? Então, a consequência, já tem essa consequência, né? Você tem, por exemplo, os recursos naturais, o petróleo ele já foi cortado. Então você tem uma diminuição do PIB já prevista em 2022 e uma queda maior em 2023. Então você tem o problema financeiro, é muito grande, né? Até quando a Rússia? É óbvio que se numa guerra, a Rússia ela consegue manter uma guerra muito maior, muito mais tempo do que a Ucrânia, até pelo seu governo e tal. Mas uma consequência tem para a Rússia e vai ser uma consequência agora, mas a longo prazo, isso vai gerar uma consequência daqui muitos e muitos anos, essa consequência, porque lembrando o seguinte, pós-Guerra Fria, agora que a Rússia está conseguindo, né, agora impor. Exatamente. E aí isso é uma consequência da Guerra Fria.
essa guerra, ela vai gerar uma consequência agora, já 2022 eles já estão sentindo, né? Inclusive, há empresas que já estão até se retirando, sim, né, do país, como Coca-Cola, McDonald's. E tem coisas assim pontuais, que é aquela coisa do psicológico. Por exemplo, a Disney falou que os lançamentos de filme delas não ocorrerá mais na Rússia, não vai lançar mais filmes novos lá. Então, quer dizer, isso é para impactar a população. A população começar, o que está acontecendo aqui? Por que não está rolando Inclusive, as coisas? Inclusive o Putin, né? ele trancou os meios de comunicação, né? Externo da população. Sim. Então, há interferência, por exemplo, em redes sociais. Os russos mesmo, eles não estão totalmente a par dos reais motivos. É autoritário, com certeza, né? Muito com autoritário. certeza. Governo... E, o Bruno, eu posso dar uma dica aqui para os alunos, principalmente quem vai prestar o Enem esse ano? Claro. Esse conceito já tinha, né? Mas agora com a guerra da Rússia e da Ucrânia, nós estamos em um mundo globalizado, conectado, né? Nós temos o financeiro, o econômico, o social, e agora agora nós estamos em um processo, talvez aqui é um marco, da desglobalização. Se nós temos um mundo conectado, agora os grandes pensadores de geopolítica estão trabalhando com uma ideia de desglobalização, que é uma ideia que pode ser cobrado, já está sendo cobrado da desglobalização. O que seria a desglobalização? É essa menor dependência dos países com o outro. É o que está acontecendo, né? A Rússia, que é o grande produtor de gás para a Europa, cortando isso, uma consequência muito grande para a Europa, né? O Brasil também sentiu essa consequência. Então, os países buscando essa menor dependência de um país com o outro. Então, é um conceito aí que é um conceito... Não é tão novo, mas vai começar a ser cobrado de vocês. Entre a questão da União Europeia está sendo questionada, com certeza. A Inglaterra já saiu, o resultado das eleições da França estava sendo muito aguardado, porque se ganhasse a oposição, havia uma possibilidade da França também repensar a sua manutenção na União Europeia ou não. Então o mundo está no fervo e a coisa está agitada. Eu vou, aproveitando aqui sobre tudo isso que está sendo falado, vocês acham que o Brasil deveria dar mais as caras, né, mediante esse conflito, ou não ficar mais na retaguarda? Responda isso daqui a pouco para quem nos assiste, mas antes eu quero agradecer aqui o pessoal que apoia o Minuto Escola, né? Que faz o Minuto Escola acontecer. Arelo Decor, valeu, muito obrigado. Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, valeu pelo apoio. Também quero agradecer aqui a Ágio Solar, Energia Solar Fotovoltaica, e também o pessoal lá do Colégio Judá e Colégio Severiano, né, professor? Sim, opa! Que também tem um apoio aqui no Minuto Escola para fazer esse programa acontecer. Vamos então à pergunta? Vamos lá. O Brasil deve ficar na dele, o Brasil deve dar as caras. Eu acho assim, o Brasil tem aquela, ele estava até conversando antes, né, essa tendência, né, assim, mais neutra e tal, né, e o Brasil ultimamente aí também, ele se aproximou um pouco da Rússia, e a comoção mundial é pela Ucrânia. Então, na minha opinião, o Brasil tem que manter a discrição aí, né? A guerra, o Brasil, eu acredito, né, se for um conselho, Brasil, fica na sua. Nós já temos muito problema, né? Alguns problemas internos, então vamos resolver aqui. Com certeza, né? Não temos... Professores, e como deverá ficar aquela parte da Europa após o fim desse conflito? Eu acho que sofrer, todo mundo vai sofrer. Eu imagino, tá, que a grande prejudicada de tudo isso é a Ucrânia. A Ucrânia é um país pequeno, a população já se deslocou, né? A guerra está acontecendo dentro do seu território, território devastado. Outro dia a gente estava trabalhando aqui com material com o pessoal do 9º ano, tinha uma imagem de guerra. Eu olhei aquilo e falei, gente, é o que eu vi na televisão da Ucrânia agora. Então a Ucrânia, para reconstruir o país, olha, vai ser doloroso, sofrido. Ela perdeu muito com a guerra. Então acho que foi e aquela região, quando você pega a Europa, você divide a Europa geograficamente. Você divide em duas partes. Você divide a Europa oriental e a ocidental. A Europa oriental, ela é resultante do comunismo. Então é uma região mais pobre.
né? Em relação à Ucrânia, ela tem um território, ela é o primeiro país, é o primeiro país da Europa em relação ao tamanho, 604 mil quilômetros quadrados, equivalente quase ao nosso estado Minas Gerais, que é 585 mil. Próximo ali, né? É, próximo ali. Então, a consequência da Ucrânia dessa guerra vai ser muito maior. Não sei se é muito maior que da Rússia também, ela vai ter uma consequência muito grande, né? Pelos seus bloqueios. A Rússia é mais econômica, né? A Rússia é prédio para construir, situação assim, sem população deslocada. Muitos investidores já estão até... mas assim, trazendo acho que uma reflexão aqui, a gente olha, por exemplo, a história do Japão pós Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha pós Segunda Guerra Mundial e pós Guerra Fria hoje é um país totalmente diferente. Então, esse processo de guerra, para nós agora, para essa geração, parece ser uma coisa assim meio, né, nova. Mas no processo histórico, é uma coisa, infelizmente, não deveria ser, mas é uma coisa normal, né? Que sempre ocorre. Por quê? Porque tem ambições, tem poder, tem, né? E disso tem a geopolítica, a organização, né? Tem interesses, então sempre... E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Agora, posso só um minuto? O Wilton falou uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, o Japão. O Japão, um tempo atrás, teve tsunami. Gente, o Japão, um ano depois, estabeleceu. A Alemanha, ela perdeu 2 guerras mundiais. A Alemanha ficou dividida depois da Segunda Guerra, até na Copa de 74 jogou uma Alemanha contra a outra, teve aquela onda toda. Gente, qual que é a maior potência da Europa hoje? É a Alemanha. Então, a recuperação, quer dizer, vai ter que ter uma união do povo, vai ter que ter ajuda, vai ter que ser um mutirão ali para reerguer o país. É possível. Mas... pode ser um marco, né? Né? Então a guerra, ela tem a dor, ela tem essa também, ela pode ser uma coisa negativa, mas também pode ser também uma coisa positiva no sentido da mudança, da transformação. O Japão é um grande exemplo disso, né? No sentido de fazer o povo sair da zona com certeza. De conforto. Nenhuma forma de guerra é positiva. Porém, no processo histórico da humanidade, a gente percebe que alguns acontecimentos históricos de dor, sofrimento, né, houve uma mudança. Aí isso é com a gente também, né? E isso a guerra acontece com a gente. Né? Isso a guerra ensina, com certeza. Na dureza, tudo na vida ensina, né? E a guerra é lamentável algo que a gente pode muitas vezes refletir. A gente se deparar com tantos civis que não tem diretamente nada a ver com todo esse processo. Sim. Muitas vezes perder sua vida, perde a família, perder sua família, é muito lamentável, né? Mas infelizmente, como foi colocado aqui, a gente sabe que é um jogo de interesse por detrás disso tudo, um jogo financeiro. Mas pra gente finalizar aqui, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Daria um século. É um papo que dá pra gente marcar o 2 depois, né, André? Não é muita coisa. Pra gente dar continuidade. Merece uma parte 2 do assunto. Segundo round. Depois nós vamos agendar, tá? Com o pessoal lá da secretaria. Mas assim, a pergunta que não nos faz calar, a pergunta que todos, eu imagino que no mundo... fica preocupado, né, de uma certa forma. Há um risco de uma guerra mundial? Risco sempre tem, né? Sempre tem. O risco sempre tem, mas eu acredito que, ainda que está sendo falado, algo que não acontecia, né? Mas agora está acontecendo, está falando bastante. Eu acredito que até pelo risco, né, de uma terceira guerra mundial, é um risco muito grande. Então, risco tem, mas eu acho que ainda ainda não tem essa possibilidade. Ainda, né? Mas a gente sabe que a guerra ela vai mudando. Ela vai tendo suas mudanças. Cada dia, cada minuto de uma guerra ela vai mudando. Putin, né, com toda aquela prepotência dele, ele tem esse receio, ele tem... Ou não? Viu, Bruno? Ele está ali apostando todas as... Eu penso assim... ou acontecer uma terceira guerra, eu ponho 2 situações. Primeiro, a gente já tratou da primeira, aquele míssil passar a fronteira. O pessoal da Europa, da OTAN, vai entrar e não tem o que fazer, se torna um conflito generalizado. Depende do posicionamento de China, tal, isso daí. A minha outra preocupação, eu acho difícil, mas a gente tem que ponderar que não é impossível, a Rússia, por algum motivo,
de repente, utilizar armas nucleares nesse conflito. Se ela utilizar arma nuclear, aí não tem jeito. Inevitável. E uma outra coisa, a China também, né? Que a China, ela tá assim, não é... China ela tá ali de olho então ali. ela tem a China também em relação... É óbvio que a China, né, historicamente, do lado dos Estados Unidos não, mas da Rússia, então... É algo, vamos ver os próximos capítulos, né? Exatamente. A tendência da China é uma aproximação com a Rússia. Mas vamos lembrar que existe todo um mercado que a China explora, que hoje é capitalista. Então ela tem que ponderar muita coisa para se posicionar. Talvez até por isso ela esteja aí mais quietinha. Certo. O papo tá muito bom, infelizmente. Excelente. O tempo se esgotou. Você é aluno, estudante, você que vai prestar vestibular, Enem, né, nesse ano de 2022, é muito importante isso aqui é só uma palhinha, né, professores? Mas é muito importante que você continue demandando, porque é um assunto em alta. Com né, certeza. esse ano. Geografia da Ucrânia, geografia da Europa Oriental, geografia... aspectos físicos da Rússia, pode estudar que provavelmente vai cair. E vai para a Guerra Fria também, os Guerra confrontos, Fria, história, né? perfeito. A questão do socialismo, Revolução Russa, né? Filosofia, né? Sociologia, as ideias socialistas, capitalistas, tá tudo envolvido numa coisa só. É muita coisa para a gente falar em 30 minutos, A né? tendência é essa cobrança, e não esquecer que esse ano os 200 anos aí da nossa independência. Verdade, também. tem também. Aproveitar para Fica aí a dica para todos vocês. Eu agradeço a presença, a participação do professor Wilton e do professor Fábio, tá? Eu agradeço muito, fico feliz. eu Obrigado pelo imensamente convite, muito feliz. honrado. Estamos aí. Tamo junto. Tamo junto, sempre. Você também que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.